Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Deus, eu quero te agradecer, nós vamos estar agora falando da tua palavra. E que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor já tem falado até aqui. Espírito Santo, eu quero me colocar nas tuas mãos, eu quero, Senhor, também ouvir a tua voz, eu quero, Senhor, ser, Pai, mais um pouco cheio da tua presença, do teu cuidado, do teu carinho, do teu ensinamento, das tuas, Pai, das tuas veredas, dos teus caminhos, Senhor. Faz isso em nosso coração, Deus. Pai, usa, Senhor, esse instrumento tão lindo que é essa palavra, Deus, para tocar, Senhor, no profundo da nossa alma, para crescermos sempre, Senhor, Pai, no conhecimento da tua graça, porque essa graça nos liberta, nos dá vida e nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bem, eu quero continuar falando hoje um pouco sobre o Salmo 23, que é o que nós estamos trabalhando. E hoje o que eu vou trabalhar, ele tem um pouco a ver, não é, com aquilo que nós, como cristãos, nesse momento hoje também de ação de graças, para que a gente possa entender um pouquinho mais. E Deus tem falado muito forte comigo através deste Salmo 23. Não é? E tem sido assim um momento de redescoberta do Salmo 23 para mim. Não é? Em um salmo que eu já conheço há tanto tempo. Como eu disse na semana passada, esse salmo é um salmo conhecido pelo mundo todo. Até pessoas que não são cristãs, elas professam e sabem falar o Salmo, não é, 23. Sabem proferir as palavras. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vivem a intensidade, não vivem toda a estrutura que o Salmo 23 ele dá. E eu estou tentando lapidar assim de uma forma bem calma, bem tranquila, serena, e entrar nesse mundo de Davi. Entrar nesse mundo desse pastor de ovelhas que tem me feito entender cada dia mais, não é, quando é a grandiosidade de Deus, quando diz que a palavra do Senhor ela se renova, ou que a palavra do Senhor sempre tem algo novo para nos ensinar. Então hoje eu quero continuar a trabalhar um pouquinho, não vou falar muito hoje, falar pouco, porque a gente tem um momento especial, né, que é o momento da nossa ação de graça, que tem tudo a ver com isso. Então vamos ler o Salmo 23, merece ser lido todas as vezes, ele por completo, são 6 versículos apenas, e é um salmo conhecidíssimo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você estava aqui na semana passada, você deve lembrar do que nós falamos um pouco. Eu peguei o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor, essa consciência de que Deus, Ele é o meu pastor, porque eu tenho essa minha confiança depositada nesse Deus, na minha rocha, na minha fortaleza, no pastor que cuida de mim, o resultado é a sequência do versículo. É porque eu tenho essa confiança nele, nada vai me faltar nos dias da minha vida. Nada vai me faltar na minha caminhada para aquilo que eu sigo, na minha confiança. E hoje, na perspectiva deste pastor de ovelhas, Davi, continuando, que se coloca nesse momento em que ele faz essas observações, ele mesmo, com a experiência de pastor, ele se coloca como uma ovelha do pasto do seu grande Deus, do Senhor Deus, que é o pastor da sua vida. E em termos práticos da vida, ele, como pastor, ele começa a notar que algumas coisas não poderiam passar desapercebidas e não poderiam faltar na vida de uma ovelha ou na subsistência de um rebanho. E ele começa a fazer então essa interação com a sua própria posição ou profissão e interação com a vida daquilo que é Deus, aquilo que Deus representa para ele. E apesar hoje, como eu disse semana passada, de muitos conhecerem o Salmo 23 de cor,
que é um salmo dos mais conhecidos do mundo, ou o mais conhecido do mundo. Acredito que não há nada melhor para a nossa vida do que poder ter este salmo, não só memorizado, não só escrito, mas esse salmo vivido e escrito dentro do profundo dos nossos corações. Porque esse salmo, se assim não for, ele acaba virando mais uma simpatia, acaba virando mais algo para me dar sorte, do que propriamente a sua real essência para a nossa vida. A realidade do que Davi tinha de quem era o seu pastor. Se eu entendo isso, eu me aproprio totalmente da possibilidade de ser parte desse rebanho e de ter esse Senhor Deus como pastor da minha vida. E nós precisamos então, falei na semana passada, colocar o que? A nossa confiança nesse Deus. Confiança nesse pastor. E hoje eu vou entrar um pouco nisto, de colocar a minha dependência nesse meu pastor. Colocar a minha dependência em Deus. Porque é impossível eu viver toda a profundidade deste salmo, se eu não tiver esse salmo, e já na primeira parte dele, o Senhor é meu pastor. Se eu estiver vivendo só a primeira parte, que é o que muitas pessoas dizem, eu tenho pastor, eu tenho o Senhor o Deus é o meu pastor. Mas é difícil você viver a segunda parte desse salmo. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A parte da confiança é que é complicado. A parte da dependência é que é complicado. É muito fácil de boca a gente falar, a gente prometer, a gente recitar, mas viver, meus irmãos, só no dia a dia. Só na experiência com Deus, dia após dia, que nós vamos vivendo. E essa é o que eu vejo com Davi. Porque não dá para a gente viver a essência desse salmo por completo, se a gente não viver o versículo todo, se a gente não viver a história, a mente daquilo que Davi estava trazendo para nós. Porque o Senhor, Ele é meu pastor, então nada vai me faltar. Difícil, hein? A gente realmente sobreviver e viver nisso daí. E hoje eu quero falar sobre isso, a necessidade desse cuidado do pastor com o seu rebanho. Eu vou entrar um pouco nisso, eu não vou me prolongar, porque tem muita coisa, eu tenho muitas figuras para mostrar, eu tenho muitas coisas que já estão preparadas que eu vou dar na sequência. Então, hoje a gente vai estar dando uma introdução nisso. E o versículo 2, então, diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Falando de pastor, então, que nós falamos semana passada, nós também temos que falar de rebanho. A gente tem que falar de ovelha. Não dá para falar de um sem o outro. Não é? E uma curiosidade. Você sabe o que a ovelha faz ou para que a ovelha serve? Primeiro, uma pergunta. Qual é o barulho produzido pela ovelha? A cabra faz o quê? Berra. E a ovelha? Opa! Bale, a ovelha, ela bale, é o balido, que é o mé. Às vezes a gente fala, porque a ovelha berra, não, a ovelha não berra, a ovelha bale, é comum, no popular a gente fala. Mas a ovelha são mamíferos de pastoreio, conhecida como ovinocultura ou ovinicultura, animais que às vezes são tratados como gado, como pasto, com aquele cuidado do cercado. Elas podem ser usadas para carne, para lã, elas são usadas muito para o leite também. Então você tem carne, lã e leite, que é o que tem as ovelhas. Geralmente, você sabe quantos anos uma ovelha vive? 6 a 14 anos. Bem cuidadas, elas podem atingir até 20 anos de sobrevivência. O rebanho de ovelhas, eles precisam de um maior cuidado, mais do que qualquer outro tipo de rebanho. Você vai entender o porquê. Você vai entender muitas coisas, o porquê que Davi usa esse exemplo. Ele precisa de tanto cuidado, mais do que qualquer outro rebanho pecuário, porque é um trabalho meticuloso, é um trabalho que exige cheio de coisas para serem feitas, de atenção, e elas precisam de um pastor para que esse cuidado sempre esteja sendo executado nas suas vidas. Presta atenção. Não é só pegar a ovelha como pega o boi, por exemplo, põe no pasto. Para a ovelha já é mais complicado, elas precisam de um pastor, não é só deixar elas lá.
Você precisa de um cuidado o tempo todo com a ovelha. A ovelha, e eu não sei se você sabe, acredito que todos aqui já são cristãos há algum tempo, mas nós, os filhos de Deus, também somos conhecidos na Bíblia por ovelhas ou rebanho do quê? De Deus. Mais de 200 vezes na Bíblia nós somos citados, ou as pessoas, os seres humanos, são citados como rebanho ou como ovelha de Deus. Que interessante. E uma das coisas que eu fico pensando é por que Deus não nos chama de urso? Por que Deus não me chama de leão? Tem muita gente que queria, poxa, ovelha, não é? Por que Deus não me chama de leão? Poderia chamar outra coisa, mas como animal terrestre, o que Deus escolhe para nos chamar, e mais de 200 vezes, Ele nos compara com uma ovelha. E eu acredito, olhando para esse contexto, que é perfeito que Deus escolheu para colocar a gente como exemplo. Para nós sermos tratados como ovelhas, ao decorrer disso a gente vai entender e vai entender bastante, relacionando a nós como seres humanos na questão de cuidado, que nós precisamos desse pastor, desse Deus para cuidar de nós em todos os aspectos. E eu gostaria de dividir este versículo também, do mesmo modo que eu fiz com o outro, em mais partes, para a gente apreciar cada palavra e cada intenção de Davi naquilo que ele queria mostrar em seus momentos. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O salmista aqui mostra, são grandes lições para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa necessidade e para a nossa dependência. Você fala, mas o que tem a ver com deitar em vez de pasto? Dependência de Deus. Deitar-me faz. Eu não sei qual é a versão bíblica que você tem na sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia? Eu acredito que uma dessas você vai se relacionar. Por exemplo, a nova versão, a tradução linguagem de hoje, ela diz, ele me faz descansar em pastos verdes. Já a revista corrigida, Almeida, João Ferreira de Almeida, ela diz, deitar-me faz em verdes pastos. A Taná, que é a Bíblia do hebraico traduzida para o português, ela diz, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, é a atualizada. A outra versão diz, ele me faz repousar. Outra também diz, ele me faz repousar, que é a NVI que eu usei. A nova versão transformadora diz isso também. A Sociedade Britânica fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora, você vê que independente de todas estas versões, o sentido ele é o mesmo. A palavra muda repousar, a palavra muda deitar-me e a palavra muda descansar. Já a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ela traz um que aproxima mais para mim do hebraico, para entender o contexto que é, tu me acomodaste em exuberantes campinas. Porque a palavra do hebraico, olha que lindo, a palavra deitar-me, que é o que hoje a gente vai falar, deitar-me faz. Deitar é acomodar, é sentar, é ser colocado, é o sentido do que está tratando o texto. Então, Deus, os pastores, ele pega a ovelha e ele coloca ela para sentar e para deitar, para ela se acomodar. E para nós, seres humanos, quando a gente olha, por exemplo, hoje, a gente fala, deitar-me faz em verdes pastos, a primeira coisa que vem na nossa mente, porque a gente fala, lógico que eu sei, se você cruzar ao lado da rua aí, você vai ter um baita de um parque lindo, verdinho, vários lugares de Londres, para a gente poder deitar e a gente descansar. É fácil. É fácil, Senhor, muito bom, vou deitar em pastos verdejantes. Lembra que eu mostrei semana passada? Uma imagem lindíssima, que a gente olha para aquela pastagem e a gente fala, poxa, é essa pastagem que eu quero para a minha vida. Mas a gente se esquece que por 10 meses provavelmente, o clima é seco e não tem aquelas pastagens verdes que duram 2 meses. Agora, o que Deus está querendo dizer? Olhando para esse contexto, porque a gente entende isso de pastagem, a gente entende para o nosso dia a dia o que é, por exemplo, um gramado verde. E especialmente aqui em Londres, que todo mundo chega agora no verão, vira igual uma praia, praticamente. Eles estendem as cadeiras e o pessoal fica como se estivesse na praia.
curtindo o verão, as crianças saem para os parques, porque a gente tem isso, mas essa é a nossa visão. Agora, olhando para o contexto do que Davi está querendo dizer, o contexto de um pastor de ovelhas, para a vida de uma ovelha ou para a vida de um rebanho, você tem ideia do que é colocar uma ovelha para deitar, para repousar e para descansar em um pasto? A gente sabe o que é colocar um cachorro para deitar. A gente sabe o que é colocar um gatinho para deitar. A gente sabe, você vai fazendo carinho, ele se acomoda do teu lado. Mas nós não sabemos o que é colocar uma ovelha para deitar. O que é colocar uma ovelha para se acomodar. Há um livro de Philip Keller, um livro de 1970. Philip Keller, ele é filho de missionários quenianos. Ele, no Quênia, foi pastor de ovelhas, ele cuidou de ovelhas, foi o ofício dele por um período da vida dele. E ele escreve um livro que fala sobre o olhar de um pastor mesmo, que cuida de ovelha, no Salmo 23. Como é que esse pastor, um pastor de profissão, vê Davi como um pastor de profissão, falando do Salmo 23. E em português, esse livro chama Nada Me Faltará. Muito bom o livro. O Salmo 23, a experiência de um pastor de ovelhas, Philip Keller, ele traz esse contexto, porque no Quênia, o jeito que os pastores vivem são mais ou menos o mesmo estilo que no Oriente Médio vive. São mais ou menos o sistema de pastagem, o mesmo que eles têm. Então ele faz muita comparação, ele consegue chegar a uma ideia bem legal. E ele traz, olhando para o Salmo 23, sobre um outro prisma. Olhando e lendo com os olhos de um pastor de ovelha. Olhando e vendo o toque das mãos de um pastor numa ovelha. Olhando e vendo o sentir do coração de um pastor pelo amor que ele tinha por suas ovelhas. E por este íntimo exame do que a gente pode tirar deste salmo do Senhor Jesus, o nosso grande pastor. Porque a Bíblia, ela é uma coleção de muitos livros e cartas, e que são cartas escritas por homens simples, muitas vezes. Mas homens que viviam um contexto totalmente diferente do nosso. A terminologia bíblica, quando a gente entra nela, a gente vê que várias vezes a linguagem rural está presente. A linguagem agropecuária está presente, campo, natureza, vida ao ar livre está presente. E hoje, aí é que é a questão, já não é o nosso contexto. Talvez você, mais novo, se lembre, eu me lembro, mas talvez os nossos filhos não. Da gente ir para o sítio, da gente ver como é que cuida de uma vaca, a gente ver os patinhos, a gente andar de cavalo, a gente ficar no sítio do tio, de um parente, de uma família. A gente viveu essa época, teve esse contato. Então você começa a ter uma ideia do que é ter essa vida pecuária. Agora os nossos filhos, eles vivem cercados de prédios. Os nossos filhos, quando eles fazem uma visita a algum lugar, os bichinhos tudo cercadinho, tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho, o que não é muitas vezes uma realidade de um campo. O que não é muitas vezes a realidade da vida, daquilo que Davi está tentando mostrar. Este rebanho de ovelhas. E conhecer o histórico ou o contexto e o espiritual dessa mensagem de Davi dá um amplo conhecimento de como Deus, esse autor e originador, criador de tudo, ele trabalha tanto com esses ambientes naturais e nos mostra exemplos de como nós podemos também ser trabalhados por Deus sobrenaturalmente e espiritualmente para as nossas vidas. Verdades que o próprio Jesus usava constantemente em seus exemplos e em suas parábolas. Deitar-me fazem verdes pastos. Na conclusão, por exemplo, de Philip Keller, ele tem uma conclusão muito interessante em uma parte de seu livro. Ele diz que as ovelhas, e é muito estranho isso, porque as ovelhas, devido à sua própria estrutura, é quase impossível que elas se deitem. Você sabia disso? A ovelha é muito difícil que ela se deite. E aí, se eu olhar para Davi e falar, deitar-me faz, para nós a gente fala, eu vou ali no parque, eu deito.
Agora você está falando de um rebanho, de uma ovelha. Qual é a verdade espiritual dentro do contexto de que Davi está tentando trazer? A dificuldade que ele tinha para fazer uma ovelha deitar. E Philip Keller, que é um pastor de ovelhas, ele diz que existem 4 requisitos que devem ser cumpridos para que a ovelha possa deitar. Veja que interessante. Se isso não se aplica na nossa vida hoje, se não se aplica no momento, se não se aplica no momento que a gente está vivendo. Primeiro, requisito, elas precisam ser livres de alguma coisa, ok? Primeiro, elas precisam ser livres do sentimento e do medo. Se a ovelha, elas, por causa da sua timidez, elas tiverem medo de outros animais, de animais de fora, ou medo do ambiente, elas não vão se deitar, elas vão se manter de pé o tempo todo. Então, o medo faz com que elas não se deitem. Segundo, comportamento atrito dentro do rebanho. Olha, outra coisa interessante. Se dentro do rebanho, no comportamento social da ovelha, elas não tiverem livres do atrito com as outras ovelhas, elas não se deitam. Elas ficam o tempo inteiro de pé, elas ficam tensas, elas não conseguem relaxar. Dentro do próprio rebanho. Terceiro, cuidado com a questão dela estar atormentada. Em que sentido? Agora, não com animais de fora, não com os de dentro, com pragas e com moscas como parasitas que pegam no pelo dela e causam comichão nela. Ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ter paz por causa dos parasitas que entram em seus pelos. Ela precisa então estar livre dessas pragas para ela poder relaxar também e ela poder deitar. Quarto, elas precisam estar livres da fome. Elas têm que estar alimentadas. Com fome ela também não deita, elas estão tensas, elas precisam ter esse conjunto. Você vê de fora, de dentro, nelas próprias. E eu começo a olhar para tudo isso, que exemplo perfeito para nós. Nós somos exatamente iguais. O que é de fora nos atinge, o que é de dentro nos atinge, o que é de dentro de nós nos atinge. Verdade ou não? Nós não conseguimos nos ficar quietos. E para uma ovelha repousar, ela deve estar se sentindo muito bem definida no quesito de liberdade, livres de medo, livre de tensão, livre de tormentos, livre de fome. E a única forma delas conseguirem atingir isso é com a presença de uma única pessoa, do pastor. Porque o pastor protege ela das outras presas, o pastor protege ela de brigas internas, o pastor protege ela dos parasitas, limpa, cuida dela, faz a tosa quando é necessária, e o pastor é que providencia o alimento dela. A única forma da ovelha permanecer firme é quando ela tem o pastor, que ela tem Deus. Que verdade rural e espiritual para as nossas vidas. A dependência que uma ovelha tem de Deus, do seu pastor, a dependência que nós temos dele. Um rebanho, quando está inquieto, descontente, está sempre agitado, perturbado, nunca faz bem para o rebanho. E o mesmo acontece com as nossas vidas e com os nossos momentos. Muitas pessoas não sabem e nem imaginam que as ovelhas são assim, tão assustadas, têm esses problemas. E é interessante que você vai lendo, você vai sabendo mais sobre ovelhas, ou sobre pastores. Um simples coelho, um simples animalzinho, se ele sai de um arbusto, uma das ovelhas se assusta, ela já sai correndo, ela assusta outras 10. Quando vai ver, tem uma tonelada de ovelhas saindo correndo, por causa de, não sabe nem do que foi. Sabe cego em tiroteio? Eu me lembro quando eu era pequeno uma vez, isso acontecia muito em circo. Eu me lembro de ter ido com a minha mãe, eu acho que era minha mãe e a tia Solange, que foi me levar num circo uma vez, na frente da antiga prefeitura de Bragança Paulista. Eu era pequeno. E na hora que nós entramos no circo, para a entrada do circo, gritaram, o leão escapou. Gente, foi uma correria. Você imagina como é que é a minha mãe e minha tia, né? Com as crianças e com a gente.
E aí a gente sai, quando está todo mundo lá fora na rua, daqui a pouco grita, não, não é nada, era um filhotinho de leão. Aquilo é tudo para o quê? Para assustar, para, agora eu quero ver esse leão, agora eu quero, entende? Nós somos assim. Muitas das vezes, aquilo que nos assusta é o simples fato da gente imaginar que pode acontecer. E resumindo, aquele circo foi uma catástrofe, viu? Porque a mulher estava lembra? A mulher estava na escada, na ponta da escada, caiu, quebrou as pernas. Ixi, foi tristeza o circo. Por isso que eu não gosto de circo, talvez é por isso. Mas quando uma ovelha assustada, então ela sai que nem um bando de cego em tiroteio. E se houver a menor suspeita de um inimigo, como um predador, coiote, cão, por exemplo, leopardos, ursos, outros inimigos, a ovelha não consegue ficar quieta. Ela precisa do pastor, porque ela vai estar sempre sobre as suas patas, sempre esperando qualquer coisa aconteça para ela o quê? Fugir. E Deus, Ele nos compara. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Para encerrar. Para a nossa vida, meus irmãos, como rebanho de Deus, porque é assim que nós somos tratados, não há, na vida cristã, não há substituto para a consciência firme, por caminhar firme nas nossas vidas, de ter o pastor, nosso pastor por perto, de ter o nosso Deus perto de nós. Não há nada que se compare na nossa vida, e algumas pessoas não conseguem entender essa verdade tão linda espiritual. A nossa paz, aquilo que nós cantamos hoje em nossas canções, é porque este pastor, ele está ao nosso lado. E mesmo nos nossos momentos de agitações, mesmo nos nossos momentos em que a gente sai nas nossas correrias e demandadas, mesmo nos momentos em que nós ficamos desesperados, porque nós somos ovelhas, o nosso pastor não saiu em nenhum momento do nosso lado. Esteve conosco, está conosco, cuida de nós. E não há nada que substitua isso nas nossas vidas, meus irmãos. Para um cristão, não ter Jesus Cristo, não ter o Senhor, é só de boca, mas não é de coração. Não ser parte de um rebanho físico e espiritual nos coloca à mercê de quem nós mesmos somos. Antes mesmo dos predadores. Não estarmos debaixo do rebanho, do pastorado de Jesus Cristo, nos coloca à mercê de nós mesmos. Primeiramente. Das nossas próprias inquietações. Para depois termos os outros. Parasitas, termos os predadores, as condições do tempo. Para uma ovelha se deitar como nós precisamos ter Deus. Porque nós vamos ter períodos de angústia, nós vamos ter períodos de desespero, nós vamos ter períodos de alegria, e é interessante porque a nossa vida é exatamente isso. Esse mundo que a gente vive é exatamente isso. Um mundo que a gente tem os nossos altos e baixos. Talvez por uma condição física, muitas vezes, ou talvez por uma condição psicológica e espiritual. Mas o que faz a diferença nesses momentos na nossa vida é de quem é o seu pastor. É de quem é o meu pastor. Deus, Jesus, Ele é o nosso pastor. Deus, Ele é quem está olhando para que nos ajude nesses momentos do inesperado, que o inesperado acontece. E prometo que agora eu encerro de vez. No quadro da pintura da minha vida, ou no quadro da pintura da nossa e da sua vida, talvez a gente olhe para a figura e a gente não consegue imaginar aquela pintura totalmente completa, ela totalmente desenhada, totalmente bonitinha. Mas quando a figura do pastor, ela entra na minha picture, ela entra no meu quadro,
ela traz uma luz totalmente diferente, um brilho totalmente diferente para a minha vida. E assim eu posso olhar para trás e olhar a minha figura completa, depois de pintada, e olhar que em todo o tempo Deus estava ali comigo e não tinha me abandonado. Nada substitui a figura do nosso Deus na nossa vida. Não permita que nada substitua isso, independente do momento em que você está vivendo. Porque ter o nosso pastor por perto faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa segurança, na nossa jornada, dos nossos tombos, dos nossos medos, das nossas incertezas. E eu fecho dizendo, Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O motivo de que nós estamos aqui hoje é para celebrar ao Senhor, porque 3 ovelhinhas de Deus, do rebanho do Senhor, passaram por um momento muito complicado e muito difícil. Outras ovelhinhas também tiveram seus momentos e passaram. Mas o pastor cuidou deles. O pastor cuidou de nós. Porque as ovelhas desse rebanho também, que estão junto com as 3 ovelhinhas, também se alvoroçaram. Também ficaram preocupadas. Também correram para olhar para o pastor e balir para ele. Tem algo acontecendo naquela família. E as ovelhas se movimentaram, não para ir contra, mas para ajudar, para orientar, para mostrar, para estar juntos a essa família. E olhando agora na perspectiva, Marcela, desse quadro, em que eu vejo vocês 3, é nítido ver a figura de Cristo. É nítido ver a figura de Deus. E é nítido de ver que em meio a todos os momentos que nós tivemos, a nossa dependência sempre esteve nele. Mesmo nós falando assim para ele, poxa Deus, por que, Senhor? A nossa dependência estava no Senhor. O pastor estava e está conosco. Eu queria chamar a Marcela, queria chamar o Marquinhos, queria chamar a Alice. E agora eu não vou falar mais, é você que fala. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, não. Mas eu vou ler uma coisinha aqui, bem rapidinho. Não desista, as dificuldades podem durar muito tempo, mas se você se manter firme e fiel a Deus, Ele lhe dará a vitória. Então, para nós não foi fácil, todo mundo sabe. Para mim, para Alice, para Marcela, que cuidou de nós. E foi uma coisa assim que eu não quero saber por que aconteceu. Porque eu sei que Deus ama nós e deu a vitória, entendeu? Para nós, tudo. Então, quero só agradecer mais uma vez. Eu já falei aqui, talvez tinha alguém aqui que não estava. Agradecer a todo mundo, a igreja, pelas orações. Agradecer quem orou, quem me mandou mensagem, quem me ligou, quem foi na minha casa, as minhas irmãs que esteve comigo. E, mais uma vez, especialmente a Sandra, o Du e o pastor, que sempre esteve do nosso lado e apoiou nós, e eu nunca vou esquecer isso de cada um. Muito obrigado da igreja inteira. E graças a Deus ter colocado todos vocês na nossa vida. Agradecer a Deus por isso. Obrigado a todos. Amém. Não sei se eu vou conseguir falar,
Mas só para dizer assim que como que eu vejo Deus no início ao fim de tudo isso. Teve horas que eu não conseguia ver, eu até chegava a falar, pastor, ele me abandonou, eu não estou vendo, não sei por que ele está fazendo isso comigo. E Deus assim já sabia da minha fraqueza e colocou os irmãos da igreja ao meu lado o tempo todo para estar me lembrando. O pastor disse um dia lá, eu não esqueci. Antes mesmo eu te conhecia de ouvir falar e agora conheço de ouvir sua voz. E a Sandra também sempre falando, a tempestade vai passar. E em alguns momentos a gente acha que não vai passar. Agora o pastor também falou o versículo de Salmos agora do isso, só para dizer assim, como parece assim que é Deus. Foi o primeiro versículo que o André Mira, quando eu entrei na igreja, falou para mim, porque eu entrei na igreja e eu fui logo já conversar com ele, que eu sofria um pouco de ansiedade, e ele me falou exatamente esse versículo e eu passei a conhecer esse versículo e gostar desse versículo, assim, só para mostrar assim como Deus estava presente. E algumas horas a gente, no momento de turbulência, a gente não consegue ver, mas agora a gente consegue ver do início ao fim que Deus estava aqui. Hoje eu só tenho a agradecer, porque era para eu estar... Pode ser que o que tinha acontecido com ela, pode ser que era para eu estar até hoje na luta, e hoje eu estou aqui. Uma coisa assim que às vezes eu achava que era distante, eu poder voltar para a igreja, e às vezes você não consegue imaginar você de novo. Então, eu não tenho palavras para dizer. E não só o caso dela também, que às vezes o caso do Marquinho foi ofuscado um pouco, porque o dela passou a ser risco de vida, né? Então, assim, mas o caso dele também, ver ele deitado assim, os primeiros dias era angustiante. Eu virava para ele, mas vamos tentar alguma coisa, vamos tentar, e não tinha nada que podia fazer ele pelo menos sentar para comer, e era só deitado, e aí eu voltava dali com o hospital e ele chorando porque não conseguia fazer nada, e é isso, eu só tenho a agradecer mesmo, porque Deus colocou a igreja, o mover da igreja, assim, é uma coisa, eu falo assim, gente, o que é a gente... Às vezes a gente fala, mas por que igreja? Porque hoje em dia a gente pode até ficar em casa, porque tem pregação em casa, tem música em casa, mas nos momentos desses a gente vê como a gente precisa do nosso irmão, como a gente precisa do mover da igreja. Então, assim, eu não tenho palavras de gratidão para agradecer tudo que Deus fez pela gente, pelo o que o pastor foi do nosso lado, a Sandra, todo mundo, a Rose, todo mundo que... tinha dias assim que eu não... Desculpa, gente. Mas tinha dias assim, eu não pensava o que eu ia comer. Eu não pensava, não ficava passando, nem sabia onde que eu ia comprar comida. E todos os dias alguém levou uma comida para mim. Deus proveu assim, quando não era a Sandra que estava lá, a Rose apareceu, foi lá e foi no mercado, a Josi. Então, assim, eu não pensava, só nos últimos dias assim que as coisas foi amenizando, e que o Marquinho de vez em quando dava um jeito de aparecer no hospital, e aí eu podia sair, comprar um negócio. Mas, assim, eu falo, Deus estava sempre, e em alguns momentos, às vezes, eu até me perdi, né, por causa da turbulência, mas só dizer que realmente Deus estava ao nosso lado, e só agradecer. E num dos momentos, eu acredito assim, eu vejo assim, como pastor de igreja, não é? A gente tem sempre algumas coisas que marcam a gente nos nossos momentos, tá? Porque a gente vive a experiência da pessoa. É agonizante, não é? A espera de resultado, é agonizante as notícias que são contrárias, e foram muitas contrárias. E eu me lembro de um dia, que foi o dia que ela fez o scanner, né? Que ela fez o MRI, né? E eu falei, ela vai descer para fazer o MRI, eu imaginei, ela não vai ter o resultado já na hora. E o Marquinhos estava em casa, então imagina que às vezes a gente, era o que a Sandra sempre falava, a gente estava preocupado com a Alice e a gente estava preocupado com o Marquinhos, mas a Marcela também carecia de preocupação, porque ela estava sem saber o que fazer para acudir 2 pessoas enfermas em casa. E sem contar a questão financeira também, não é? Então tudo isso embola a cabeça da pessoa.
E eu falei para a Marcela, porque a gente que está ali, a gente quer tentar atender todo mundo. Eu falei, Marcela, você vai descer para Moraes, a Sandra está aqui, eu vou lá no Marquinhos, vou ficar com o Marquinhos, né, Marquinhos? Eu fui lá na casa deles, fiquei com o Marquinhos um pouco, e quando foi tipo umas 6 da tarde, eu estava voltando, e foi quando a Sandra me ligou, aí eu estava em Piner, a Sandra me ligou, ela falou assim, corre para cá agora, porque tem uma coisa muito estranha acontecendo. Irmãos, o coração, nossa, me saltou pela boca, eu perdi o chão, e naquela hora eu corri, cruzei a estação para o outro lado, peguei o trem voltando, desci, chamei um Uber, acho que em 20 minutos eu estava no hospital de volta. Quando eu cheguei lá, é triste, mas você vê uma mãe destroçada. E por isso que eu trouxe isso daí de pintura, de figura, porque eu não vou esquecer, na minha vida, de você chegar e a gente conversar e só vir notícia ruim. Nenhum falava notícia boa. E a Marcela teve uma hora que ela falou assim, mas vocês não têm uma coisinha para dizer que de repente pode ser uma infecção? O último doutor chegou para ela e falou assim, sinto muito. Eu gostaria de poder dizer isso, mas o caso dela é muito grave. E aí, tipo, aquilo vai te desmoronando aos poucos. E a Marcela, quando estava ali, eu conversei com eles estavam lá ainda, um médico e uma enfermeira, e eu falei, na hora Deus trouxe na minha mente assim, reunir a família, reunir a família. Sabe quando algo está falando no teu coração? Porque nessa hora, irmãos, não tem nenhum seminário que te ensina a ser pastor disso. Não tem, não existe. É só Deus. O seminário é o que a gente aprende com o Espírito Santo de Deus. E naquela hora eu ouvi mesmo a voz de Deus, traz o Marquinhos, traz o Marquinhos. E a Marcela gritou para mim, quando eu falei com a Marcela, talvez ela lembra, que eu sei que foi muita coisa. Mas eu falei para o doutor, tem como a gente trazer o marido dela aqui, que ele também está muito enfermo, e ela está com 2 pacientes? Ele falou assim, tem. A Marcela, não, meu marido não tem condição de vir. Eu falei, não, a gente coloca ele nessa cama, a Marcela dorme com a Alice, porque ela estava preocupada com ele. Imagina o sofrimento de uma mãe, com 2 pessoas. Gente, o negócio foi sério. E aí o médico falou, tudo bem, liguei para a Sandra, falei, Sandra, vem, pode vir, porque o Marquinhos iria vir só para ver ela. Aí já mudou todos os planos, vai para ficar. Irmãos, aquilo mudou completamente o quadro do momento. O Marquinhos veio, foi uma correria para conseguir uma cadeira de roda, descemos o Marquinhos 2 minutos agonizando para subir de cadeira de roda, eu pedindo, pelo amor de Deus, para todo mundo sair da frente para chegar. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer dessa cena, são coisas que a gente guarda no coração, mas hoje eu louvo a Deus, porque naquele momento o que entra é só essa dependência de Deus. Por isso que a gente aprende com os nossos momentos, por isso que eu acredito que Davi aprendeu com os momentos dele. Eu lembro de estar encostado na parede, o Marquinhos entrou, porque ele precisava deitar rapidamente, porque ele já não estava mais aguentando, ele estava se arrastando. Ele deita, no que ele deita, ela tinha acabado de vir demorar e ela estava sedada. A Marcela abraça e aquele casal chora. Aquele casal chora. E tem um pastor que fica olhando e pedindo para o pastor do céu, pastor, muda esse quadro, porque o pastor aqui não sabe fazer nada. Nesses quadros só entra Deus. Só entra Deus. E eu não conseguia me mover para fazer nada, a não ser falar com Deus. E dizer, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és tudo para mim. Creio que o Senhor é tudo para os meus irmãozinhos. Muda essa história, Deus. E Deus visitou. Deus está agindo. Deus está cuidando. Deus está no controle. E dia após dia nós fomos vendo a realidade da pintura ficando mais colorida. Nós fomos vendo a realidade da pintura ficar mais bonita. Nós fomos vendo a realidade de que Deus estava presente na nossa vida.
em todos os detalhes. Pessoas, amigos, gente, médico, que amiguinho dela, da melhor amiguinha dela, ia lá, chorava, eu vi chorando com a Marcela, eu falava, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não está desamparando, como não desamparou a Ariana no hospital. E que isso, irmãos, sirva de testemunho para nós, de que a nossa caminhada ela é difícil, tem os seus percalços, mas vale a pena colocarmos a nossa dependência e a nossa confiança em Deus. Porque hoje, quando a gente olha para trás e a gente chora, a gente já não chora de tristeza, mas a gente chora de felicidade, porque Deus está conosco. E eu queria chamar o Marcos e o Samuel, e a gente vai encerrar. Eu vou tentar cantar essa música, porque eu estou com alergia e já cantei bastante, a voz vai ficando prejudicada. Mas nós queremos cantar um salmo da Bíblia, que nós separamos com carinho, e o Marcos até deu essa ideia de nós fazermos esse salmo, que é o Salmo 100. Está aqui, Marcos, fica com esse. Não, você fica aqui, vocês vão olhar de lado aqui, ó. E nós vamos cantar o Salmo 100. E eu queria que você prestasse atenção, e a gente acho que vai estar passando um vídeo junto com a melodia. Isso é a nossa homenagem a Deus, pela fidelidade dele, pelo seu povo, pelo seu rebanho. Celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome. Sabei que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a tua fidelidade, e de geração a geração a tua fidelidade. Amém, Deus. Amém.
Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Eu queria chamar a Sandra Corona para vir orar. Vem cá, Sandra. Vem cá, Du, junto também. Acho que não seria justo eu fazer esse momento sozinho, porque a Sandra estava lá em todo o tempo também ajudando. E Deus usou muito a vida da Sandra também naquele lugar. Deus maravilhoso, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem dado a oportunidade para que a gente cresça e busque entender quem é o nosso Deus. Te agradeço, Deus, até pelos momentos difíceis que nós passamos juntos. Te agradeço, Deus, porque em momento algum faltou a fé. Em momento algum faltou a consciência da Tua presença. E eu digo isso, Deus, porque se não fosse essa consciência, não teria sido possível suportar os momentos que nós vivemos. Então, Deus, nesse momento que a gente clama, é apenas que o Senhor continue sendo quem o Senhor é. O pastor que cuida das suas ovelhas, o pastor que acalenta. O Senhor não se preocupa apenas, Deus, em trazer o resultado, mas o Senhor se preocupa com cada detalhe para que se chegue a esse resultado. O Senhor provou, Deus, através de detalhes mesmos, que só quem estava lá viveu e percebeu que o Senhor estava junto. Momentos, Deus, em que, de repente, eu, o pastor André, a gente poderia não estar ali, mas nos momentos mais difíceis, o Senhor nos colocou ali. Não por nós, Deus, porque nós sabemos da nossa inutilidade. Eu sei, Deus, como eu sou inútil. Eu sei, Senhor, quantas vezes naquele hospital eu falava, por que eu estou aqui, Senhor? Porque eu não vejo no que eu posso ajudar. Mas eu sei que, de alguma forma, não por ter sido eu, por ter sido o pastor André, porque é o Senhor teria colocado qualquer outra pessoa, porque a presença física naquele momento era importante para a Marcela, era importante para o Marcos e era importante para a Alice. Como diz o Marcos, a gente não questiona porque as coisas acontecem, mas a gente dá glória porque o Senhor está conosco, Senhor. Então, esse culto, Deus, é inteiramente de gratidão, porque nós sabemos com quem nós podemos contar, Deus. Louvado seja o seu nome por toda a eternidade, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso pastor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Feliz, porque Deus tem continuado e cuidado do seu povo.